quando a gente encontra um daqueles brinquedos clássicos da infância, tipo aquele com plástico já meio amarelado pelo tempo, com os botões duros, barulhentos, que traz aquela onda instantânea de nostalgia? Bate aquela lembrança de como as coisas eram mais simples, né? Exato. Mas imagina que, por pura curiosidade, alguém resolva abrir essa relíquia com uma chave de fenda. E aí descobre que por dentro não tem nenhuma mola enferrujada ou circuito primitivo. Tem algo completamente diferente. Sim. No lugar disso tem, sei lá, o processador de um smartphone de altíssima geração, brilhando no escuro, executando cálculos insanos em silêncio absoluto. Nossa, é uma quebra brutal de expectativa. Totalmente. Esse choque direto entre uma casca que grita anos 90 e um motor interno que respira mais pura e complexa modernidade é exatamente o que a gente vai explorar neste nosso mergulho profundo de hoje. É uma imagem perfeita porque a gente está prestes a desconstruir aqui. E, bom, a data é importante para contextualizar quem nos ouve, né? Hoje é 27 de maio de 2026. Isso aí. E estamos olhando para o recém-lançado e, olha, muito aguardado, Mina da Hollower. A nossa base para essa exploração é uma análise minuciosamente construída pelo canal do YouTube TVPH. Uma análise fantástica, por sinal. Com certeza. E a nossa missão aqui é entender como uma obra consegue vestir essa roupa de um clássico da era de ouro dos portáteis, mas esconder um design incrivelmente sofisticado. E para quem nos acompanha, entender o peso real desse lançamento, não dá para ignorar quem tá por trás dele. A gente tá falando da Yacht Club Games. Sem dúvida. Esse é o estúdio independente que virou a indústria de cabeça para baixo há alguns anos atrás com o Shovel Knight. O sucesso, assim, irresponsavelmente grande. Pois é, aquela equipe provou uma tese bem difícil na época. Eles conseguiram pegar referências super engessadas de jogos de plataforma e criar uma franquia totalmente nova. Parecia clássica, mas jogava com algo moderno. E agora o sarrafo tá lá no teto, né? Foram 6 anos de desenvolvimento exaustivo para construir esse segundo grande universo. É o famoso teste de fogo. Não é só um jogo novo. É o teste definitivo para provar que aquele primeiro acerto gigante não foi só um golpe de sorte. O temido teste do segundo álbum. E olha, a fundação que eles escolheram para construir esse novo universo é bem inusitada. O primeiro olhar, a estrutura mais básica, é uma clara carta de amor a Zelda, o Link's Awakening. Sim, fica bem evidente. Tem aquele mapa dividido em quadrados, a câmera olhando de cima, a exploração focada em ir revelando os cantinhos do mundo aos poucos. Só que em cima dessa base, eles jogam um balde de tinta gótica. É uma fusão muito peculiar. A vibração do mundo puxa diretamente para aquele horror clássico, remetendo fortemente a Castlevania. A começar pelo próprio armamento. Sim, porque a protagonista, a Mina, não carrega uma espada lendária e brilhante. A arma canônica dela, que está em todo o material de divulgação, é um chicote pesado. E o mais legal é quem ela é, uma ratinha. Mas não é uma mascote inofensiva, né? De jeito nenhum. A história estabelece a Mina como uma inventora brilhante e uma guerreira implacável. 10 anos antes do tempo presente do jogo, foi ela quem projetou e ergueu uma rede de torres de energia. Torres que eram vitais para proteger aquela região inóspita, a Ilha Tenebrosa. Isso. Mas o problema é que o sistema falhou. O que, cá entre nós, cria um excelente gancho narrativo focado na responsabilidade pessoal. As torres estão cedendo, uma corrupção maligna começa a envenenar a Terra e cadáveres reanimados ameaçam o que sobrou da civilização. A protagonista é obrigada a voltar e consertar o colapso do próprio projeto. E o que sobrou da civilização ali está concentrado no centro da ilha, na cidade de Ox. Essa cidade, inclusive, me chamou muita atenção no material original. Ah, o contraste lá dentro? Sim, é quase cômico. O mundo do lado de fora dos muros está literalmente colapsando. Monstros devorando a ilha, a corrupção solta no ar e dentro da cidade... Só vivendo a vida normal. Exatamente. Os habitantes, que são vários animais antropomorfizados, continuam numa rotina completamente mundana. Eles ficam lá varrendo a calçada, conversando sobre banalidades, entregando missões comuns para a Mina resolver. É um recurso de design narrativo muito inteligente. Esse contraste de uma cidade que parece indiferente ao apocalipse gera um ar constante de mistério. Fica aquela sensação de que cada rato, sapo ou coruja ali esconde um segredo, uma agenda oculta.
A atmosfera é super densa. E tudo isso embalado numa estética de pixel art, que emula com um rigor absurdo as limitações de cor de um Game Boy, mas que roda com uma fluidez de animação totalmente impossível para a tecnologia da época. Ok, vamos desempacotar isso. Quando eu vejo um estúdio apostar todas as fichas em emular gráficos de Game Boy agora, em pleno 2026, meu cérebro já acende um alerta vermelho. Como assim? É que, tipo, não existe um limite meio tênue onde a homenagem vira só uma muleta? Digo, não é um risco gigantesco depender de pura nostalgia para vender o jogo e acabar parecendo obsoleto, desconectado dos padrões de hoje? O que é fascinante aqui é a compreensão da diferença monumental entre usar um simples filtro retrô e realmente se comprometer com uma linguagem estética. Faz sentido. Porque, veja bem, há uma avalanche de jogos indie no mercado que se vendem como clássicos de 16 bits. Mas quando se olha de perto, sei lá, o movimento de uma capa ou um efeito mágico na tela, a resolução do efeito é altíssima. É, vira uma farsa visual. Exato. A Yacht Club Games, por outro lado, aceitou as restrições originais do hardware portátil e manteve elas intactas na arte. Porém, a genialidade que salva o jogo da obsolescência está justamente debaixo do capô. No processador do smartphone da nossa analogia inicial. Perfeito. O atrito delicioso da experiência acontece porque o visual jura de pés juntos que estamos no início da década de 90, mas a inteligência artificial dos inimigos que cercam a personagem e a forma como a física de combate opera são de uma brutalidade absolutamente contemporânea. Brutalidade é a palavra certa, viu? Ler sobre a experiência prática desfaz rapidinho qualquer ilusão de que aquela estética fofinha traga um jogo relaxante. Rapidinho. Tem essa suposição natural de que um jogo com visual antigo vai ter aquele combate mais cadenciado, tipo, ataca, dá 2 passos pra trás, espera o monstro piscar, ataca de novo. Mas o ritmo de Mina The Hollower soa assustador. Não tem nada de tranquilo. Nada. Inimigos básicos, sabe, aqueles monstros que ficam só vagando sem importância pelas primeiras áreas do mapa, eles são capazes de esmagar o jogador umas 5 ou 6 vezes seguidas logo na segunda hora de campanha. E essa agressividade do mundo exige que quem segura o controle entenda profundamente as ferramentas que tem à disposição. A mina não é definida por uma arma só. O arsenal muda completamente a geometria do confronto. As adagas duplas, por exemplo, elas exigem que a personagem fique colada no alvo. É assumir um risco enorme para desferir golpes rápidos. E tem o martelo, que é o extremo oposto. É lento, tem um tempo de preparação enorme, mas causa um dano avassalador que recompensa a paciência. Tem também o chicote, claro, para controle de espaço. E uns acessórios táticos muito formidáveis. Li sobre um escudo que o único propósito dele é a execução de bloqueios perfeitos, o famoso parry. Sem falar das armas elétricas, que exigem que a pessoa ataque no corpo a corpo primeiro para carregar as baterias e só depois poder atirar projéteis. É um sistema que força uma mudança constante de postura. Mas a ferramenta que mais define a identidade do jogo não é algo que ela segura com as mãos, é a mecânica de movimentação. O próprio título do jogo entrega, né? Hollower. Sim, que se traduz como algo próximo de escavadora. Quando a personagem precisa escapar de um ataque, ela não dá uma cambalhota para trás ou um salto para o lado. Ela literalmente mergulha na terra e cava o subsolo, ficando intocável por uns momentos. E essa ação de cavar transita de uma forma muito fluida entre ser uma ferramenta de explorar o cenário e uma esquiva tática no meio do combate. Só que, e aí que tá, tem um ponto crucial nessa esquiva que me deixou bastante confusa. Quando o comando de cavar é acionado, a ação não é instantânea. Não, tem um tempo ali. A mina executa uma pequena animação de preparo, um salto no ar, antes de realmente mergulhar na terra. É um delay, uma fração de segundo. Quando eu vi isso, meu primeiro instinto foi achar que o jogo tinha um problema de fluidez. Num mundo frenético, onde até inimigos básicos te destroem, qual é a lógica de tirar a agilidade instantânea do controle? Introduzir lentidão de propósito numa mecânica de defesa não deixa o jogo simplesmente frustrante e injusto. Olha, essa é uma armadilha analítica muito comum quando a gente julga a fluidez de um jogo. O atraso na esquiva não é um erro de otimização de jeito nenhum. É uma decisão punitiva e pedagógica genial. Pedagógica? Sim. A imensa maioria dos jogos de ação de hoje condiciona as pessoas a usarem a esquiva como um botão de pânico.
O inimigo levanta a espada, a pessoa entra em desespero, esmaga o botão freneticamente e o personagem sai rolando ileso. Nossa, eu faço muito isso. Todo mundo faz. Mas em Mina da Hoer, aquele pequeno salto no ar pune severamente o reflexo de pânico. Ou seja, se o botão for apertado no exato momento do impacto, a personagem toma o dano ainda no ar, antes de conseguir entrar na Terra. Exato. O jogo está literalmente reescrevendo os hábitos motores de quem joga. Para usar a Terra como escudo, é preciso antecipar. É necessário ler a linguagem corporal do monstro e decidir cavar uma fração de segundo antes do ataque ser despachado. É uma desconstrução mental árdua, hein? É, sim, mas o pagamento por esse esforço é gigante. Quando o cérebro finalmente processa esse ritmo, quando a pessoa internaliza a coreografia do inimigo junto com o tempo do salto da mina, a sensação de controle é imensurável. É o momento em que a obra avisa que você só vai vencer se aceitar as regras dela, e não as convenções da indústria. E essas regras têm um DNA muito claro, viu? A severidade desse combate e a exigência de perfeição apontam para a inspiração mais óbvia do design moderno de jogos difíceis, que é a filosofia estrutural de Dark Souls. As famosas mecânicas Souls. Exatamente! E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque as influências não param na inteligência dos monstros. Elas estão nas penalidades por falhar. A economia do jogo gira em torno de ossos. Ossos pra tudo. Tudo. Aprimorar equipamento, comprar itens, fortalecer a personagem. Se a mina morre, ocorre aquela clássica mecânica de punição. Todo o estoque de ossos cai no chão, naquele lugar exato onde ela foi derrotada. O que injeta um nível de tensão altíssimo na simples tentativa de recuperar o que foi perdido. Quem joga tem apenas uma única vida de margem de erro. Se houver um tropeço, uma segunda morte no caminho de volta, aqueles recursos evaporam permanentemente. É cruel. Mesclar essa estética leve, bonitinha, com sistemas de consequências tão brutais, é uma escolha de design muito corajosa. E a punição se estende para coisas bem básicas, tipo curar a personagem. Nos clássicos, curar-se era apertar Start, beber uma poção num menu pausado e voltar inteiro para a luta. Aqui, a mina carrega frascos vazios. É preciso lutar, derrotar inimigos e extrair uma espécie de plasma deles para encher o frasco. O que já obriga a ir pro combate. Exato. Até aí, beleza. Mas quando chega a hora de beber esse frasco no meio de uma luta agitada, a animação leva longos 2 ou 3 segundos. É muito tempo. A personagem fica ali congelada no cenário, engolindo a cura enquanto a batalha acontece ao redor. 3 segundos em um jogo hiperativo é uma eternidade. A cura deixou de ser um salva-vidas e virou uma vulnerabilidade tática extrema. Preciso induzir o inimigo a errar um ataque grande para que se crie aquela janela de 3 segundos necessária para beber o plasma sem ser esmagado no processo. É o puro planejamento estratégico operando em frações de segundo. E para dar um respiro nessa tensão toda, pelo menos existe uma camada de criatividade enorme nos equipamentos auxiliares. Tem uma relíquia, por exemplo, que é claramente inspirada na loucura de The Binding of Isaac. Ah, a das moscas? Sim, ela invoca moscas ao redor da mina sempre que ela causa um dano inicial. E aí essas moscas viram uma espécie de escudo ofensivo, causando dano contínuo aos inimigos agressivos que tentam chegar perto. Mas olha, mesmo com moscas, escudos perfeitos e martelos gigantes, a barreira de entrada das batalhas contra os grandes chefes parece ser uma montanha intransponível. Lutas com chefões nesse gênero são verdadeiros exames finais das mecânicas, né? O relato do primeiro grande chefe na análise é assustador. Não estamos falando de um monstro que fica andando de um lado para o outro. É uma estrutura grotesca. Uma criatura gigantesca com cabeça de estátua de onde brotam tentáculos mortais. Clássico. E para deixar tudo mais sádico, o próprio chão da arena é um inimigo. O chão pacoalhado de placas de pressão. Se a mina pisa numa placa, ou pior, se um dos tentáculos esmaga uma placa, armadilhas disparam flechas gigantescas que cruzam a arena na horizontal. A luta ainda se divide em 2 grandes fases. Exige uma administração milimétrica de um caos absoluto. Pense na carga cognitiva envolvida numa cena dessas. A pessoa que está jogando precisa rastrear os tentáculos, evitar pisar nos botões, calcular o atraso da esquiva ao mergulhar no chão, encontrar os 3 segundos perfeitos para tentar se curar
E além de tudo isso, planejaram um contra-ataque. É muita coisa acontecendo. É uma sinfonia opressora. Para suportar esse nível de exigência contínua, a nossa fonte da análise até brincou que precisava de um alívio mental. A pessoa passava a semana alternando 1 hora intensa de Mina the Hollower com 1 hora de um jogo de tiro moderno. Então serve Force Light, só para dar uma relaxada. Totalmente compreensível, o desgaste emocional deve ser brutal, mas assim, essa punição mecânica no controle é brilhante, só que a verdadeira quebra de expectativa acontece na forma como o jogo manipula o cenário. A parte da exploração, Eles usam a nossa memória muscular contra nós não apenas nos botões de ataque, mas na leitura do mundo. O combate é o espetáculo, mas o alicerce que eleva Mina the Hollower à grandeza da sua inspiração em Zelda é o mapa. Cada tela é construída à mão e o fluxo de quebra-cabeças nunca para de surpreender. essa engenhosidade contínua, que nunca se repete, é um feito raro na indústria. Quando um estúdio descobre um bom quebra-cabeça, a tendência é repeti-lo várias vezes, mudando apenas a cor da porta ou o tema da sala. É o padrão. Mas aqui o estúdio apresenta uma ideia genial, força a pessoa a entendê-la e logo em seguida descarta a ideia completamente para inventar um novo conceito na próxima sala. É uma fluidez criativa digna da era de ouro de Super Mario Galaxy 2. O material que a gente analisou trouxe um exemplo específico bem dos primeiros 30 minutos de jogo que ilustra isso de forma magistral. A pessoa entra numa área e encontra uma lápide rachada no centro da tela. A gramática básica dos videogames diz o quê? Se tem rachadura, bate que quebra. Exatamente. O jogador ataca a lápide, ela se estilhaça e revela um buraco no chão. A pessoa pula lá dentro. E até aí o design está apenas ensinando o básico da causalidade, né? Sem surpresas. Certo. Mas ao cair no buraco, a personagem vai parar numa sala subterrânea fechada, cheia de inimigos iluminando o espaço. Depois de limpar a sala, a pessoa olha para cima, para o teto, e nota que existe outro buraco por onde entra um pouco de luz. Então, refazendo o caminho para a superfície, o jogador se posiciona exatamente em cima do local que corresponde àquele segundo buraco. E o que tem ali no chão, bem naquele ponto? Uma lápide perfeitamente idêntica à primeira. Só que há um detalhe enorme. Ela não está rachada. E esse é o momento de clareza do design invisível. 30 segundos antes, o ambiente ensinou uma lei inquebrável para o cérebro. Lápides rachadas escondem passagens. O cérebro faz a ligação lógica instantânea de que lápides lisas são apenas parte do cenário e devem ser ignoradas. É um raciocínio lógico muito sólido. Mas o jogador que decidir ser teimoso sabe que ignorar a regra que acabou de aprender e desferir um golpe com o martelo na lápide lisa mesmo assim, vai ver ela explodir e revelar a verdadeira passagem oculta. Quebra a regra logo em seguida. O jogo gasta 30 segundos te ensinando uma regra apenas para te recompensar por subvertê-la na sala seguinte. Então, o que tudo isso significa? Significa uma tremenda confiança intelectual em quem está do outro lado da tela. A Yacht Club Games sabe que o seu público cresceu jogando videogames. Eles conhecem os truques antigos. O design não tenta pegar ninguém pela mão. Ele dialoga com a bagagem cultural das pessoas e a usa para criar pequenas epifanias constantes. E o mais impressionante é o tamanho disso tudo, né? Sim, porque sustentar essa cadência de surpresa sem repetir requer uma quantidade colossal de conteúdo. Estamos falando de uma campanha projetada para 30 horas, no mínimo. E isso exclui todo um segmento pós-jogo gigantesco que tem sido mantido sob total sigilo pela empresa. 30 horas é um escopo muito maior do que as campanhas padrão desse estilo retrô costumam oferecer no mercado indie. Isso tem uma raiz muito interessante no histórico financeiro da própria desenvolvedora. Com o Shovel Knight, eles fizeram algo sem precedentes. Lançaram um jogo base e, ao longo de vários anos, entregaram 3 ou 4 campanhas extras totalmente de graça. Cada uma com o tamanho de um jogo inteiro. Foi surreal aquilo. Foi um presente inestimável para a base de fãs. Mas do ponto de vista puro de negócios, eles venderam 4 produtos imensos pelo preço de apenas um. O que fica evidente agora com Mina the Hollowers é que eles condensaram toda essa energia expansiva num pacote massivo logo no lançamento.
É uma obra completa, robusta e irredutível desde o primeiríssimo minuto. É incrível, só que essa riqueza absurda de conteúdo também levanta uma questão prática muito pertinente para a nossa realidade hoje. Nem toda execução atinge a perfeição absoluta. E a análise original fez uma ressalva super importante, que envolve justamente a junção dessa mecânica impiedosa com a estética saudosista. Ah, o problema visual. Isso, foi apontado um problema bem sério de legibilidade na tela. Esse é um conceito central em design de interface e arte. A legibilidade visual é a capacidade do cérebro de bater o olho na tela em movimento e processar instantaneamente onde o protagonista está, onde estão os perigos e o que é apenas cenário de fundo. E é aí que a poeira levanta. Como a arte obedece estritamente às cores de um Game Boy, os cenários e os personagens usam tons vibrantes, mas muito simples, muito limitados, com uma textura bem achatada. E a engine é moderna. Exato. O problema acontece porque a fluidez do motor do jogo não é dos anos 90. O jogo enche a tela de exclusões semi-transparentes, feitiços de invocação, moscas girando sem parar, flechas cruzando a tela, inimigos hipervelozes, tudo isso sobreposto a pequenos modelos de 8 bits. Vira uma confusão. No calor da batalha de um grande chefe, fica extremamente fácil perder a localização da mina no meio dessa poluição. Em um título onde um pequeno erro de posicionamento pode te custar o progresso de horas, perder a personagem de vista na chuva de pixels deixa de ser um detalhe gráfico e vira uma fonte de frustração muito, muito real. É um conflito direto entre a ambição da física moderna que eles queriam e o limite estético retrô que eles se impuseram. O olho humano rastreia o contraste. Quando se usa uma paleta reduzida e ao mesmo tempo se satura a tela de efeitos de partículas complexos, a silhueta em pixels da protagonista é engolida pelo caos visual. Faz todo o sentido. Mas isso é brilhante. A forma como a equipe escolheu mitigar essa possível barreira de frustração traz à tona um dos aspectos mais inovadores da produção atual. É a melhor parte. A solução deles não foi mudar as cores do cenário, e sim dar o controle do código-fonte para o jogador. O trunfo final, sabe? O peso que equilibra essa balança de dificuldade insana e caos visual é o monumental menu de acessibilidade do jogo. É gigantesco. É algo que choca pela profundidade. Não é uma mera seleção ali entre modo normal e modo fácil. São centenas de chaves e modificadores que permitem que a própria estrutura da experiência seja reconfigurada. Muda a essência do jogo. Muda tudo. A pessoa não consegue lidar com a dor de perder a moeda de troca. O menu permite desligar a mecânica de perder os ossos ao morrer. A velocidade do combate está cobrando um tempo de reação que a pessoa simplesmente não tem por causa da poluição visual. Dá para acionar um sistema de combos automáticos para a arma principal. Ou reestruturar as regras de subida de nível para a personagem ficar muito mais forte logo no começo. E até o inverso, né? Dá para deixar tudo ainda mais punitivo para quem gosta de sofrer um pouquinho mais. Sim. E antes que eu me esqueça, para absorver tudo isso com o máximo conforto, a localização para o português do Brasil está irrepreensível, com adaptações de trocadilhos que mantêm o humor intacto, o que é sempre um bônus maravilhoso. Com certeza. Mas, voltando aos menus, isso levanta uma questão importante. Uma discussão que tem inflamado fóruns de design pelo mundo afora nos últimos anos. Há uma corrente de defensores da pureza dos jogos altamente difíceis que argumenta que, ao permitir que as consequências de morrer sejam desligadas ou automatizar golpes, os criadores estão destruindo a visão artística da obra. O argumento clássico é de que a dor da repetição é essencial para o valor da vitória. Mas assim, isso não é um pouco excludente? Completamente excludente. E é por isso que menus de acessibilidade granulares, como os de Mina da Halloween, não arruinam o desafio. Eles democratizam a superação. Eles aceitam a realidade de que a acuidade visual fina, a agilidade motora e até as horas livres que as pessoas têm variam absurdamente entre o público adulto. Ninguém é igual. Pois é. Permitir que cada indivíduo ajuste a severidade do próprio labirinto garante que a genialidade da exploração e toda a construção narrativa cheguem a todos, sem aquele elitismo de antigamente. O jogo diz: a estrutura de desafio está aqui.
Mas quem dita as fronteiras da capacidade é quem segura o controle. Nossa, isso fecha perfeitamente a nossa compreensão desse fenômeno. A promessa visual nostálgica atraiu a curiosidade, puxou aqueles sentimentos confortáveis dos clássicos de bolso, mas a execução da equipe transformou essas inspirações em meros degraus de uma escada. É o verdadeiro cavalo de Troia da Yacht Club Games. Perfeitamente disfarçado na vitrine. Mino the Hollower usa a embalagem antiga para entregar combates que rivalizam com as maiores produções atuais de ação implacável. E esconde, sobre aquele cenário fofo, um mapa denso e provocativo que recusa subestimar as capacidades lógicas de quem o explora. É fantástico. E já que desconstruímos todo esse mecanismo que mescla o punitivo modelo clássico com a flexibilidade moderna da acessibilidade, podemos deixar no ar uma reflexão profunda para o nosso público. Manda bala! Se jogos antes impunham regras rígidas ditadas pelo cartucho e nos esmagavam sob elas, e hoje oferecem ferramentas intrincadas para que qualquer um altere os pilares centrais da punição e da recompensa de forma tão pessoal, o que significa, de fato, zerar um jogo? Caramba! O valor do desafio ainda é medido pelo obstáculo que o criador codificou? Ou será que vencer tornou-se essencialmente uma negociação ética íntima com os nossos próprios limites de esforço, antes mesmo de movermos o primeiro personagem na tela? Uma pulga atrás da orelha fascinante para terminar. Talvez desbravar aquele brinquedo velho que a gente falou no início, com o processador mais avançado do mundo lá dentro, não seja mais sobre dominar a máquina, mas sobre escolher quais limites da máquina nós mesmos estamos dispostos a tolerar. Tem sido incrível escavar todas essas nuances na análise de hoje. Continuaremos bem atentos a esse universo. Um abraço para quem nos acompanhou e até a nossa próxima investigação.